Estamos começando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Ednar Santos, que vai conversar conosco sobre criança índigo. Tudo bem, Ednar? Como vai você, Cláudia? É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu de estar aqui, viu? Obrigada Ednar, pelo convite. Nossa, a gente que agradece. Eu quero pedir para que antes de começarmos, você faça uma prece. Pois não. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos concede de nós podermos divulgar os Evangelhos de Jesus, elevando então os nossos pensamentos até Ele e rogando a Jesus, que é o nosso intercessor junto a Deus, que Ele possa estar conosco nesses breves momentos em que vamos gravar o programa, que tem como intuito principal divulgar a doutrina espírita, divulgar os Evangelhos de Jesus. Amigo Jesus, te agradecemos por tudo de bom que nos concedes, pelas oportunidades, pela bondade, pela amorosidade a todos nós, teus irmãos ainda, tão carentes da tua presença, do teu amor, dos teus ensinamentos. Sê conosco, Jesus, para que tudo possa transcorrer no clima de paz, de harmonia, de tranquilidade. E que todos nós que estamos aqui, envolvidos nesse trabalho, possamos contar com a tua assistência amorosa de sempre. Que assim seja. Assim seja. Ednar, quer dizer que o mundo não vai acabar esse ano? Não. O mundo não vai acabar em 2012, porque as pessoas confundem muito com algumas notícias que chegam, principalmente agora que nós temos veículos tão portentosos com relação à comunicação, e que chegaram essas notícias de que os incas, né, os maias e outros povos teriam feito predições. Mas, na verdade, o que o Espiritismo tem a dizer é que, pela própria lei de evolução da Terra, ela ainda tem muito chão pela frente, muitos anos ainda. Ela está ainda em evolução, na sua revolução geológica, inclusive. Então, os espíritos superiores nos dizem que não. Na verdade, o que vai haver como cessação não é o mundo físico, mas o mundo moral, ou seja, com base no comportamento dos seus habitantes. À medida que nós vamos evoluindo, a Terra também vai evoluindo. Mas a Terra, ela ainda tem muitos anos pela frente, bilhões e bilhões de anos pela frente. Ótimo, boa notícia. Agora, você acredita que a ciência terrena, né, está em condições de lidar com extraterrestres? Olha, a ciência terrena, ela vem se debruçando sobre essa questão, e nós vemos aí o avanço da tecnologia, principalmente a tecnologia espacial, principalmente depois que o homem foi à Lua, houve um desenvolvimento muito grande da astronomia, e eles têm descoberto coisas incríveis no universo, né? E eu acredito que muitos espíritos, pelo que o Espiritismo nos ensina, muitos espíritos missionários, que vêm inclusive de planetas diferentes, para aqui na Terra, deixarem conosco o seu conhecimento, suas tecnologias já muito avançadas. Logicamente que eles obedecem também a um controle, porque a humanidade ainda não está também preparada para tanta coisa, então essas coisas vão sendo reveladas aos poucos. Acredito que com Einstein houve uma liberação, digamos assim, dos horizontes da humanidade com relação à relatividade. Isso já ajuda bastante de a gente entender essa questão. E eu acho que a ciência, ela está se preparando para isso e ajudando a humanidade também nesse sentido de ir, aos poucos, se acostumando com os avanços tecnológicos. Agora, Dinar, e essa criança índigo? O que são crianças índigo e por que essa denominação? Na verdade, há uma lenda aí que o Krishna, que é uma criança conhecida, uma figura central da Índia, em termos não só religiosos, mas também de admiração pelo que ele foi. Dizem que a aura do Krishna era azul, então com isso, e ele era uma criança, o pequeno Buda, então com isso falam que determinadas crianças hoje que nascem, essas pessoas que têm essa condição de verem a sua aura, dizem que ela é azulada. Não é porque elas sejam azuis, as crianças, mas é que elas estão envoltas numa psicosfera ou numa vibração azulada. Isso dá essa denominação de índigo.
mas na verdade elas são crianças precoces, na sua maioria. Não significa dizer que por serem muito inteligentes já sejam desenvolvidas moralmente. São espíritos em evolução, que podem estar vindo para o planeta não somente por meio das reencarnações sucessivas, mas também de outros planetas para ajudar no progresso da humanidade, da Terra, tá? Fantástico. Então são essas crianças aí que a gente tem se deparado com elas, notadamente da década de 90 para cá, que a ciência vem se debruçando sobre esse assunto, né? E hoje a nossa sugestão de leitura é o livro Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal, de Divaldo Franco com Vanessa Anceloni. Este livro nos ajuda a entender as crianças índigo e cristal. Caso você tenha interesse, ele está disponível na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Voltando ao nosso assunto, Ednar, como identificar uma criança índigo? Na verdade, elas se comportam de uma maneira diferente, Ana. Geralmente elas são crianças desafiadoras, crianças que elas são corajosas, elas são inquietas, elas não ficam muito tempo paradas. Elas são crianças, e isso confunde, muitas pessoas confundem as crianças índigo com as hiperativas, mas a hiperatividade tem outra conceituação. Na verdade, as crianças índigo, elas são crianças, por serem muito precoces, então muita coisa que elas veem no dia a dia, para elas aquilo ali não é muito interessante. Elas buscam formas alternativas de poderem lidar com o dia a dia. A gente vai ver isso depois quando você se você me perguntar ou se a gente chegar nesse assunto de quais são essas características delas. Eu acho que você já podia dizer. Eu já poderia dizer. Acho Na que verdade, sim, claro. Elas têm algumas características bem desenvolvidas. Por exemplo, por elas serem crianças inquietas e desafiadoras, elas são crianças assim que perguntam muito. Por quê? Por quê? Por quê? Elas querem saber detalhes das coisas, elas não se conformam com qualquer resposta, elas continuam lhe interrogando até que elas se sintam satisfeitas com o que você disser para elas. Olha então, só. assim, são crianças, inclusive, que têm uma tendência muito forte à arte. Tanto é que as crianças que são assim criativas, e essas índigo criativas e artistas, elas até coisinhas de casa, coisas quebradas, elas podem transformar aquilo em alguma coisa. Elas têm essa habilidade assim. com a plástica, com a arte, enfim. Elas têm uma característica interessante. Elas veem espíritos desde pequenininhas. Nossa. Porque a mediunidade também é uma coisa que é bem forte nas crianças índigo. Elas podem até lembrar-se facilmente de uma encarnação anterior. Nossa. Porque os espíritos identificam elas muito rapidamente, porque elas veem eles com muita facilidade, né? Elas também são desafiadoras porque elas não se conformam, elas são inconformadas. Isso é uma característica dos artistas, geralmente. Os artistas são aqueles rebeldes que, às vezes, vão de encontro à sociedade, aos valores sociais. E as crianças índigos têm isso. Por isso que elas são confundidas, às vezes. Eu já escutei pessoas falando que crianças índigos são as crianças ruinzinhas e as cristais são as boazinhas. Mas existem crianças índigos que são maravilhosamente bondosas. Elas adoram ajudar em programas sociais, ajudam os pais em alguma ação benemérita, são humanistas. Então, não podemos, digamos assim, rotular, né? nem termos preconceito com criança alguma. Claro. Independente dela ser índigo, dela ser cristal, também não podemos endeusá-las, porque aí você vai estragar. Claro. Porque se Deus colocou uma criança dessa característica na sua casa, como seu membro da família, é porque ele entende que você tem condição de ajudar essa criança, tem um preparo. Então você também não pode nem alijar essa criança do meio, porque ela é diferente, então ela vai ficar afastada dos outros filhos e das outras crianças, e nem também você pode endeusá-la, colocá-la numa redoma, num altar. Tem que tratar de forma que facilite a evolução, né? Tem que encontrar o caminho do meio, né? Visando o conceito de mediunidade, podemos dizer que essas crianças são médiuns ostensivas? Bom, no conceito geral, todos nós somos médiuns, né? No conceito da missão, da tarefa, da faculdade de uma forma mais ostensiva, nós diríamos que elas são, mas que elas têm há um certo controle,
com relação a essa mediunidade. Primeiro porque em criança nós precisamos ter muito cuidado com a questão mediúnica, não é? Não podemos estimular a mediunidade nas crianças. Haja vista que elas ainda não têm uma compleição física adequada e nem psicológica. Vai que vem uma entidade aí perigosa, não é? Uma entidade perversa, e ela pode até causar danos físicos à criança e psicológicos também. Nossa. Então, na verdade, nós diríamos que elas são médiuns, porque as irmãs Foxes, aquelas que viram, que começaram então o espiritismo moderno com as batidas, que Kardec estudou com isso com muita maestria, elas eram crianças índigo. Olha Só que elas não eram hiperativas, elas eram crianças intuitivas o bastante para captarem a presença de uma entidade desencarnada na casa. E elas estabeleceram um método de comunicação. Isso é coisa de criança índigo. É verdade. Né? De precocidade, de descobrir formas de comunicação. E elas faziam batidinhas. Se você é homem, dê uma pancada. Se você é mulher, dê 2 pancadas. Aí uma pancada, elas sabiam que ele era um homem. E aí elas iam direcionando a conversa nesse sentido. Então, na verdade, a mediunidade, ela é presente em todos nós. Agora, como a criança ela está muito próxima da encarnação anterior, ela está ainda um pouco mais presente nessa encarnação anterior. Então, facilmente ela pode recordar-se de coisas que lhe aconteceram em outra encarnação, e também essa mediunidade ela pode aflorar de uma forma rápida. Então, eles veem espíritos com muita facilidade. São médiuns ostensivos, sim. Podem, inclusive, provocar fenômenos. Nossa, fenômenos, olha só. não é, que a gente chama de fenômenos físicos, fenômenos de efeitos físicos. Intelectuais, elas desenvolvem isso pela própria maneira como elas têm de lidar o mundo, a forma especial delas verem o mundo. Por isso que elas são confundidas também com autistas. E elas não são autistas. Elas têm uma visão de mundo, elas têm uma presença no mundo. Diferente da O autista, ele se isola do mundo. O índigo, ele se expõe ao mundo. É diferente. Eles são muito inteligentes. Por isso que alguns eu acho que não são nem nesse planeta. Não são, né? Vieram de outros orbes mais adiantados. Agora, vamos deixar uma mensagem para o pessoal de casa. De repente, alguém que está nos assistindo e tem uma criança. Como lidar, né? Para a gente poder encerrar, vamos deixar essa mensagem? Inclusive, já desenvolveram uma droga chamada Ritalina, que essa droga ela tinha como efeito causar um relaxamento. Porque como a criança hiperativa, ela exagera na sua atividade física, na sua atividade biológica, então os pais, para acalmá-la, aí os médicos desenvolveram essa droga farmacológica que fazia um efeito extraordinário, mas aí depois começaram a exagerar. Então, de uma dose que deveria ser uma dose normal, passaram a administrar doses abusivas, e aí isso causava problemas nas crianças. Claro. Então, o pai e a mãe precisam observar essa criança, pelo comportamento dela, né? Os médicos, você me falava no começo como a ciência se prepara para essas coisas, de extraterrestre e tal. Eu diria que eles estão preparados, inclusive, porque existe essa preocupação da medicina em estudar o sistema nervoso e o cérebro. Isso mais da década de 90 para cá. E eles descobriram que os genes, pelo genoma humano, os genes eles influenciam no comportamento. Então, aí vieram essas drogas, surgiram depois e tal. Mas eu diria para os pais, como mensagem, que tratassem seus filhos de forma especial, mas dentro daquilo que a gente conversava. Sem endeusamento, mas também sem relaxamento total. Mas que uma das coisas que é primordial é cultivar bons hábitos nessas crianças, dar a elas a oportunidade de uma educação familiar muito boa. E uma coisa que é fundamental na vida de todo mundo, que é o amor, não é, Ana? Sem amor a gente não é nada, não é? Nada. Então, o que essas crianças precisam de amor? Porque se elas vêm para a Terra com a finalidade de ajudar a Terra a passar de um estágio de provas e de expiações para um estado de regeneração, elas vão precisar de uma família equilibrada, claro, de muito carinho, de muita atenção e de muito amor, para que elas possam cumprir a sua missão. Então, a mensagem seria essa, né? Tratá-las com carinho, cultivar bons hábitos nessas crianças e dar a elas muito amor. Ednar, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer receber você O prazer aqui. foi todo meu. Obrigada.
E você querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespirita@gmail.com. Fica com Deus. Até a próxima.